Primeiramente, agradecer ao grande arquiteto do universo por nos proporcionar um momento como esse, né? Ver essa casa cheia, com os irmãos, as cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. E hoje, um momento muito especial, estamos suprimindo nossa reunião de tradições que a gente realiza toda segunda-feira para, né, a gente receber um pouco dos muitos conhecimentos que o Dr. Juscelio Trajano Filho tem para nos repassar a respeito de doenças cardíacas, né? E passo a palavra ao irmão orador para que faça as honras da casa. Boa noite a todos. Eu vou repassar aqui às pessoas que estão presentes o currículo do nosso irmão Juscelio Filho. Juscelio Trajano de Souza Filho, médico especialista em clínica médica, cardiologia e ecocardiografia pela Escola Paulista de Medicina, pós-graduação em imagem cardiovascular pela Escola Paulista de Medicina, título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, médico do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, emergencista e médico líder da cardiologia do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, responsável pela implantação dos protocolos assistenciais da unidade. Preceptor adjunto da residência de clínica médica do Hospital Sírio-Libanês. Agora vamos ao currículo maçônico. Iniciado na augusta e respeitável loja simbólica Sabedoria e Reconstrução, número 826, filiada à Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, em 10 de abril de 2019. Atualmente, mestre maçom, cadastro número 73.219. Desde 2020, membro da Academia Brasileira Maçônica de Artes, Ciências e Letras. Esse é o currículo do nosso irmão, aonde eu passo a palavra. Eu vou dispensar o microfone, espero que esteja todo mundo dando para ouvir aí. Vou só atravessar aqui um pouco para ficar mais confortável. Primeira coisa importante é que eu costumo dizer que a gente está em família. Então, sintam-se à vontade. Ninguém é dono, nem portador de todo conhecimento, nem toda dúvida, ela essencialmente é uma dúvida boba. Eu acho que quando a gente tem interesse e quer aprender, qualquer dúvida é muito importante. Então, sintam-se à vontade também para discutir, retirar as dúvidas, perguntar, elas vão ser muito bem-vindas. Como foi posto, minha loja ela é conhecida por seu próprio nome, Sabedoria e Reconstrução, porque nós discutimos habitualmente tanto assuntos maçônicos como assuntos gerais, né? E faz parte da nossa missão também espalhar conhecimento, espalhar sabedoria. Então, esse conhecimento ele é importante porque ele salva vidas. O que a gente vai discutir aqui, na verdade, é um pouco sobre dor no peito. Essa coisa que é quase mística, todo mundo meio que tem medo, mas é super importante entender em que momento a gente deve reconhecer uma dor no peito de risco, que seja dor no peito que eu vá para o hospital e também tentar entender o que acontece no hospital quando eu tenho dor no peito. Então, o objetivo aqui inicial é saber quem está em risco, o segundo, e aí, no hospital, e terceiro, o que esperar do meu atendimento. Se eu cheguei no hospital com dor no peito, o que é que vai acontecer? O que é que eu devo saber? O que é que eu posso falar para o médico que é importante? Ou que atitude o médico pode ter naquele momento que não condiz com o que é seguro, o que é real, o que é importante para a sua saúde. Então, sintam-se à vontade. Como eu disse, vai ser aqui uma conversa
Eu vou só pegando aqui. Então, o primeiro papel importante é entender se dor no peito é alguma coisa relevante ou não. A gente precisa saber que 5 a 10% de todos os atendimentos no setor de emergência, ali na sala de emergência, talvez vocês conheçam como sala vermelha, né, são por dor no peito. Então, 1 em cada 10 pacientes que eles chegam com dor no peito. É a segunda causa mais frequente de visitas à emergência. Ou seja, todo médico ele tem que estar familiarizado com essa queixa, diante justamente de sua frequência. E 20 a 40% vão procurar o pronto-socorro em algum momento por dor no peito. Então, se eu pegar todos vocês aqui, 20 a 40% de vocês, ao longo da vida, em algum momento, vão chegar ali na sala de emergência com dor no peito, seja ela cardíaca ou não. Muito bem. É importante destacar que, apesar de dor no peito ser coração, essa não é uma verdade. A gente sabe que todos os pacientes que chegam com dor no peito, aproximadamente 5% realmente têm uma doença cardíaca, ou o diagnóstico final naquele momento é coração. Ou seja, a grande maioria dos pacientes que entram numa sala de emergência com dor no peito não tem doença cardíaca, tem outras causas. Agora, por que isso assusta muito? Porque se essa dor no peito for cardíaca e ela não for reconhecida ou tratada, o paciente está em risco. Risco de quê? Risco de evoluir para um quadro grave, uma insuficiência cardíaca e até a morte. Então, não reconhecer esses pacientes com dor no peito traz um risco enorme ao paciente. E 2 a 10% dos pacientes que estão ali e têm dor no peito são liberados inadvertidamente para casa. Não é coração. Pode ir, está tudo tranquilo. E é isso exatamente que a gente tem que trabalhar e evitar. Então, esse assunto ele se torna extremamente importante, porque, como eu disse, ele não é só frequente, tá? Mas ele gera uma série de dúvidas, tanto para o paciente e muitas vezes pelo próprio profissional de saúde que está na sala de emergência. Quando a gente está falando de dor no peito, essa nomenclatura para os médicos e agora para os pacientes mudou. A gente não pode mais falar dor no peito, dor torácica. A gente fala de desconforto. Por quê? Às vezes o paciente chega ali, o senhor está com dor no peito? Não estou com dor no peito, eu estou com uma queimação. Mas queimação para o médico é dor. Mas o paciente não entende dessa forma. Ah, doutor, é uma sensação estranha, um peso, não é dor. Esse peso para o médico é dor. Então, para evitar confusão, a gente não fala mais dor no peito ou dor torácica. A gente fala desconforto. Porque a azia é um desconforto. O peso é um desconforto. Né? Aquele mal-estar, a angústia é um desconforto. Mas quando vocês chegam no hospital, vocês negam que é dor no peito. Está com dor no peito? Não. É aquela angústia, aquele aperto. Isso é dor torácica e isso é sintoma cardiovascular. Então, essa nomenclatura, desde 2021, ela tem sido evitada. O ideal é falar ou perguntar pelo paciente sobre desconforto, porque isso só abrange um número de sintomas muito maior. E, obviamente, apesar da palestra começar como dor, agora a gente vai começar a chamar de desconforto. Esse desconforto torácico, a gente discutiu aqui que ser cardíaco não é o mais comum. Então, qual é a principal causa de desconforto torácico? São as doenças músculo-esqueléticas. Ou seja, são problemas da caixa torácica, músculo, osso. Essa é a causa principal de desconforto torácico. Seguida de causas gastrointestinais. Ou seja, é o refluxo, é a úlcera, é a inflamação na vesícula, que também pode dar desconforto no peito, né? É a esofagite, é a gastrite. Né? A terceira causa são cardiovasculares. Entre o infarto, a angina, mas tem situações na cardiologia que também dão dor no peito.
arritmia da dor no peito, né? Estenose aórtica, que é um problema das válvulas cardíacas, da dor no peito, né? Tamponamento, quando acumula líquido ao redor do coração, da dor no peito. Então, por isso que a gente tem causas cardiovasculares. As psiquiátricas, ansiedade, da dor no peito, depressão, da dor no peito, né? Estresse, da dor no peito. E pulmonares, que são as menos frequentes, okay? Embolia de pulmão, dá desconforto torácico. Pneumonia, quando complica, dá desconforto torácico. Vazamento de ar, que a gente chama de pneumotórax, dá desconforto torácico. Então vejam que quando o paciente ele vai à emergência com desconforto, existe uma gama de diagnósticos diferenciais. Agora, quando você está ali na sala de emergência, a gente precisa decidir se você fica ali ou se você sai dali. Por isso, toda vida que você tem um desconforto torácico, tem 5 causas que a gente tem que ficar de olho. Uma é infarto, obviamente. A outra é dissecção da aorta, quando o grande vaso aorta ele se rompe. A terceira é embolia, né? Pneumotórax, quando ele acumula o ar, tamponamento e, em alguns casos, quando há vômitos excessivos ou problemas esofágicos, ele pode se romper. São esses diagnósticos que trazem risco de vida para o paciente. Portanto, quando o paciente está na sala de emergência, o médico tem que ir direto nesses 5 diagnósticos para poder afastá-los. Né? Muito bem. Eu brinco sempre que o médico ele tem que olhar e saber o seguinte: quem é o paciente de risco? Porque muitas vezes a história ou como você descreve o sintoma não traz uma luz ao caso. Mas há coisas que nos ligam e dizem, e não precisa ser médico para dizer, se eu apontasse para vocês ali, quem vocês acham que tem maior chance de ter um infarto? Da esquerda. Ah, o daqui dessa esquerda. Então, assim, é óbvio que ele pode não ser, o corredor pode infartar, claro. Mas toda vida que o médico, um familiar, um paciente, ele quer identificar um paciente, ele olha para esse paciente e vê se ele é um paciente de risco ou não. E muitas vezes não precisa ser médico para identificar um paciente de risco, né? Muito bem. Primeiro fator de risco que a gente tem é a idade. Essa história não, infarto em paciente novo é fatal, morre mais. Não. Infarto ele é mais frequente no paciente idoso e mata mais no paciente idoso. Tá? Então, obviamente, se vocês verem ali, há um conjunto de cores, cinza, laranja, roxo para cá, que vão aumentando em frequência com a idade. Porque realmente, quanto mais velho, maior o risco desse desconforto torácico ser algo cardiovascular. É mais fácil eu pensar uma pessoa de 70 anos que está com o mesmo desconforto no peito, um infarto, do que alguém de 25 anos de idade. Então, obviamente, quanto mais velho a gente for, maior o risco de doenças cardiovasculares. A segunda coisa são esses conjuntos de fatores. Óbvio, hereditariedade. Não adianta dizer, não, meu pai teve um infarto com 80 anos. Isso não é genético, não vai passar para você. Agora, se seu pai teve um infarto com 42 anos, é bem provável que você seja um paciente de maior risco. Se sua mãe teve um infarto com 52 anos, você também tem um maior risco de ter infarto. Por quê? A mulher ela tem uma proteção, os hormônios. Então, a mulher até chegar à menopausa, ela tem uma maior proteção cardiovascular. Então, ela tende a infartar mais tarde do que o homem, por exemplo. Então, homem com menos de 45 anos infartou, deve ter algum componente genético. Mulher com menos de 55 anos infartou, deve ter um componente genético. Então, nossa, meu irmão infartou com 43 anos, se cuide. É bem provável que você compartilhe uma hereditariedade
que aumenta o risco de você ter doenças cardiovasculares. Agora, não, meu pai teve um infarto com 80 anos. Não, doutor, eu sou de risco porque minha mãe morreu com 95 anos de infarto. Não, essa é a história natural, eles já estavam velhos, era o risco que eles tinham. Mas se o infarto é jovem, homem ou mulher, isso tem um fator genético. Sedentarismo. Obviamente, o exercício físico ele é protetor para o coração. Qualquer atividade física, ela é protetora. A gente sabe que atividades físicas que exigem um pouco mais, são mais protetoras. Se você perguntar, o livro, as sociedades de cardiologia, a atividade física protetora cardiovascular, ela precisa ser 30 minutos por dia, 5 dias por semana. E você tem que atingir uma intensidade moderada de exercício. O que é isso? É aquele exercício que cansa, que você sente um pouco de falta de ar no início. Ou você faz isso 2 vezes por semana, muito intenso. Aquele exercício que cansa muito e faz 1 hora deles. São esses 2 tipos de exercícios que os cardiologistas reconhecem como protetor. Não significa dizer que qualquer exercício não seja importante. Você que faz sua caminhadinha 30 minutos, você que joga o seu futebol 15 minutos, você que joga tênis de mesa 30 minutos, é um exercício físico. Se mexer é importante. Obesidade. Outro fator de risco conhecido e que chama outras coisas. Chama pressão arterial, chama diabetes, chama colesterol alto. Então, obesidade é um forte fator de risco cardiovascular. Quem é mais gordinho, se eu comparar com quem é mais magro, tem maior chance de infarto. Cigarro, um dos piores fatores de risco cardiovascular. E é cigarro de palha, é cigarro comum, é charuto, não importa. Fumar é um péssimo hábito e é um inimigo horroroso para o coração. Quem fuma vive 8 anos a menos do que teoricamente um não fumante, por N motivos. E tem 3 a 4 vezes maior risco, 3 a 4 vezes, de evoluir com doenças cardiovasculares. Então, se tem um conselho, eu brinco sempre com os pacientes, nunca dá, o cara chega no consultório, você manda ele, tem que fazer uma dieta, tem que fazer atividade física, reduzir o álcool, parar de fumar, fazer exames, ele não volta mais nunca para você. Então você às vezes quer atacar uma coisa. Se você puder atacar, ataque o cigarro. Então ele é um péssimo fator de risco cardiovascular. Pressão alta, diabetes já são amplamente conhecidos como fatores de risco para o coração. Colesterol alto, idem, né? E aterosclerose, que é aquilo? Aterosclerose é o nome que a gente dá à gordura. As placas de gordura que você tem nas artérias. Então, se eu já tive um infarto, eu tenho maior risco de ter outro. Se eu já tive um AVC, eu tenho maior risco de ter infarto. Se eu tenho uma placa de gordura na carótida, eu tenho maior risco de ter infarto e AVC. Então, o fato de você ter uma placa de gordura em algum local, seja no coração ou em qualquer outra região, é um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, ótimo, você tem 40 anos e você é sedentário, obeso, fuma, tem colesterol alto, pressão, diabetes e seu pai infartou com 42, você chegou com dor no peito, desconforto torácico na sala de emergência, até que se prove o contrário, isso é cardíaco. Pode ser, pode não ser, mas até que se prove o contrário, isso é cardíaco. Então, quando você junta esses fatores de risco, obviamente seu risco aumenta. Se seu risco é alto, pode até não parecer coração, mas você só sai daquele local se a gente tiver certeza que não é coração. Muito bem. E como seria então uma dor, um desconforto que seriam característicos de angina ou infarto? Então vejam lá, as áreas quentes em vermelho, amarelo e verde é onde a gente tem maior chance de que esse desconforto torácico seja cardíaco. É aquele desconforto nessa localização. Óbvio, ele pode correr para o braço
Ele pode correr para o pescoço, ele pode correr para o outro braço, para o estômago, para as costas? Claro que pode. Mas o mais característico, a área quente, é esta área aqui. Muitas vezes a pessoa chega, não, o coração está doendo aqui, ó. Não, não. O desconforto mais típico de ser cardíaco é nesta região, do meio do peito para essa região mais próxima do lado esquerdo. Né? Obviamente eu posso ter dor só na mandíbula? Posso. Posso ter desconforto só no braço? Posso. Mas eles são casos menos frequentes. Esse desconforto que acomete esta região, ele é extremamente sugestivo de ser coração. Obviamente que a gente não só vê a localização do desconforto, a gente vê as características dele. Vermelho é o mais típico. Desconforto que é em pressão, em aperto, tipo angústia, mal-estar, um incômodo. Esses desconfortos têm maiores características de serem cardíacos. Agora, não, é uma pontada, menos chance. Quando eu respiro, ai, dói, menos chance. Né? É uma fisgadinha, menos chance. Né? Quando eu mexo, dói, menos chance. E é exatamente, óbvio, analisando mais chances e menos chances, que a gente consegue caracterizar se aquele desconforto traz ou não maior risco ao paciente. Então, localização sobre essa região do tórax, desconforto que é um aperto, uma queimação, um mal-estar, uma angústia, uma sensação de opressão, tem maior chance de ser cardíaco. Além, óbvio, da localização e da intensidade, a gente também tem a duração. Quanto mais prolongado esse desconforto, não, foi só uma fisgada, a chance de ser coração é baixa. Agora, se é aquele desconforto que fica 2 minutos, 3 minutos, vai aumentando de intensidade, 5 minutos, 10 minutos, esse tem maior chance de ser um desconforto cardíaco. Se ele é muito forte, maior chance de ser um desconforto cardíaco. Qual é o grande problema? Que às vezes, para ele, um desconforto forte é totalmente diferente para você. Para ele, se eu fizer isso aqui, isso é um desconforto leve. Para você, isso pode ser importante. Então, às vezes é difícil porque dor é uma sensação individual. Se eu der um beliscão em todos vocês, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Isso depende das suas experiências de vida. Então, obviamente, a gente tem que valorizar sempre qualquer queixa e por isso que esses múltiplos fatores são importantes nessa análise. Desconforto ou dor que se inicia com esforço. Olha, subi uma lance de escada, cheguei lá, senti aquele desconforto. Melhorou com repouso. Isso tem maior chance de ser cardíaco. É diferente, por exemplo, do desconforto que você está aqui em repouso. Quando você está fazendo um esforço, esse desconforto ele é maior. Tem maior chance de ser cardíaco. Quando eu tuço, dói. Menor chance de ser cardíaco. Quando eu respiro fundo, dói. Menor chance de ser cardíaco. Geralmente, uma maior chance de ser pulmonar ou um desconforto de caixa torácica. Então, dor nessa localização, aperto, queimação, pressão, angústia, sufocamento, né? De alta intensidade que se inicia com esforço, tem grande chance de ser coração. A mesma coisa, o desconforto começou com estresse. No estresse, você subiu pressão, subiu frequência do beloadreno, maior chance de ser cardíaco. Então tem que estar muito atento a isso, porque às vezes é questão de minutos. Se você não procurar rapidamente um hospital nesse momento e atrasar as medidas, isso pode trazer graves consequências. Então, na vigência desta sintomatologia, é super importante avisar alguém próximo e ir ao hospital. Vamos lá. Existem 2 grupos que são um pouco diferentes. Mulher e homem. A mulher, ela tem maior chance de morrer de infarto por falta de atendimento do que o homem. Por quê? Às vezes, a mulher ela sente o desconforto, mas ela vem floreada de outros sintomas.
Eu estou com desconforto no peito, uma tontura, um mal-estar, um incômodo, uma sensação de, eu não sei, é difícil. Então, na maior parte das vezes, a qualidade dos sintomas é diferente. Não que a dor no peito, o desconforto esteja lá, mas ele vem com outros sintomas associados que desviam a atenção de quem está atendendo. E às vezes até a atenção da própria paciente. Ou seja, às vezes está com desconforto, mas a tontura incomoda tanto que ela chega reclamando da tontura. Não chega reclamando do desconforto no peito. Se você não pergunta, ela não diz. E aí o atendimento dela vai por um outro caminho. E ela perde a chance de ser diagnosticada precocemente com problema cardíaco. O idoso, ele pode ter um infarto sem dor nenhuma. Isso ser traduzido como o quê? Nossa, eu estou com uma falta de ar, um cansaço, não consigo explicar muito bem, começou subitamente. Ou quando é muito idoso, tem 80, 85 anos, está vomitando. E isso é um infarto. Por isso que nessa população mais velha, você tem que estar muito atento. Porque às vezes a dor não está lá. Ela vem disfarçada de outras coisas. De um cansaço, de um enjoo, de um vômito, de um mal-estar, de um suor frio. Essa população é uma população de maior risco para passar batido. E está lá no pronto-socorro sem fazer eletro, sem tomar remédio, sem estar em atendimento adequado. Isso é extremamente importante. E tem uma coisa, na última avaliação, vocês não vão chegar muito bem o que está ali, mas assim, idosos acima de 75 anos que desmaiaram ou caíram de forma inexplicada, ninguém viu como foi a queda, estava no chão, ou mesmo que ele esteja, por exemplo, com vômito, ele tem que ser avaliado com eletrocardiograma. Isso é novidade de 2021 para cá. Por quê? Porque muitos desses pacientes infartaram e caíram no chão. Ou infartaram e desmaiaram, ninguém viu, achou que foi uma tontura, né? Então, isso é extremamente importante. Mulher tem mais sintomas e idosos podem não ter desconforto ou dor. Então, é preciso estar muito atento a essas populações. Vamos lá. Quando eu chego no pronto-socorro, beleza, tive um desconforto, era nessa região que a gente chama de pré-córdio, corria para o braço esquerdo, era um aperto, eu estava nauseado, gelada minhas mãos, 5 minutos de desconforto, avisei a minha mulher, hospital. Chegando no hospital, no mundo ideal, o que é que deveria acontecer? Eu estou com desconforto no peito. Imediatamente você sai de lá, você não passa por triagem nenhuma. Você deveria fazer um eletrocardiograma em até 10 minutos que você atravessou a porta do hospital. Só para vocês verem como o tempo é um fator extremamente importante. Então, por exemplo, lá no hospital que eu trabalho, você chega, tem 2 caminhos. Primeira coisa que o cara fala é, bom dia, o senhor está com dor no peito, desconforto? O cara fala sim, acabou, não passa mais por nada. Ele vai lá para a sala de emergência fazer um eletrocardiograma e eu tenho que estar lá, o que é que aconteceu? Pode não ser nada, e geralmente não é, 95% não vai ser. Mas, aqueles 5% que o desconforto é cardíaco e eu fiz o eletro e detectei precocemente, isso tem um impacto na chance dessa pessoa sobreviver enorme. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui? Teve desconforto, tem essas características, ou está na dúvida, vai para o hospital. No hospital, tem que fazer um eletro sendo atendido rapidamente, porque esse sintoma é um sintoma em que tempo é importante. Muito bem. Ali vocês vão ver que é recomendado desde 2012 pela American Heart Association que qualquer paciente acima de 30 anos com qualquer dor ou desconforto torácico, ele deve fazer um eletrocardiograma na investigação. Não, acho que ele tem 35 anos. Não é. Tem que fazer um eletrocardiograma nessa abordagem. Pacientes acima de 80 anos não precisa ter desconforto no peito. Basta ter dor abdominal, náusea e vômito. Tem que fazer um eletrocardiograma rapidamente. Por que eu estou colocando isso? Porque esse eletrocardiograma ele é importante para o direcionamento do atendimento. Muito bem.
Quando você faz o eletro, vai acontecer 3 coisas. Podem acontecer 3 coisas. Ou esse eletro, ele já definiu, olha, esse é um eletro típico de um infarto. Acabou. Esse é o eletro do infarto, você precisa ou tomar remédio naquele momento para dissolver o trombo que está fechando a artéria, ou ir para um cateterismo de urgência. Não tem mais exame nenhum, o diagnóstico está definido, o eletro deu o diagnóstico, acabou. É correr com aquela pessoa para fazer um cateterismo, ou, se eu não tenho um cateterismo, aplicar um remédio chamado trombolítico, que dissolve os trombos do coração. Agora, possa ser que eu tenha um eletrocardiograma alterado, mas esse eletrocardiograma não diz se é infarto ou não. Eu vou ter que continuar investigando. O eletro não bateu no martelo. E eu posso ter um eletrocardiograma totalmente normal. Então ali o médico vai chegar e vai dizer, olha, o seu eletrocardiograma tem um infarto, vamos te dar esses remédios, você precisa fazer um cateterismo, ali acabou. Seu eletrocardiograma é normal, estamos mais tranquilos, vamos conversar com calma aqui. Seu eletrocardiograma é alterado. Você sabia se tinha alguma alteração? E isso é extremamente importante, porque alterações novas são extremamente valorizadas para o cardiologista. Então, o que é que eu recomendo sempre aos pacientes? Antigamente a gente pegava, guarda o eletro na carteira. Esse eletro é diferente, ele não é um eletro normal. Porque muitas vezes você chega no hospital e diz assim, você já tinha isso no eletro? O cara, não sei. Nunca ninguém me disse nada. Nunca ninguém me falou. Então, o que é que eu recomendo hoje na tecnologia? A gente usa a tecnologia para tanta coisa. Fotografe o eletro no WhatsApp e mande para você mesmo. Fotografe seus exames importantes. Fotografe sua receita e mande para você mesmo no WhatsApp. Porque quando você trocar de celular, todas essas informações vão estar lá pelo backup. E aí quando você chega, não, seu eletro está alterado. Ah não, doutor, olha aqui, ó. Abre aqui o celular, abre o WhatsApp. Ó, eu tenho um eletro aqui, ajuda? Nossa, vocês não sabem quanto isso ajuda. Por quê? As alterações que eu vi lá podem ser alterações que já eram presentes anteriormente. Você pode não ter prestado atenção nelas, mas o médico vai poder comparar os 2 eletrocardiogramas. Então, exame é para estar de fácil acesso. Então, beleza, tem um exame importante, infartei, tem uma alteração, guarde isso no celular. Quantas vezes você chega para perguntar assim, qual remédio você toma? Ah, doutor, não lembro. E às vezes está no nervosismo, você está com desconforto, está com mal-estar, está enjoado, está tonto. Como é que você vai dizer os remédios? Porque esse médico está me perguntando isso, não é? Mas são importantes, estão ali de fácil acesso. Ou a pior situação, né, quando perguntam e fazem, não, minha mulher que sabe, ela está abrindo a ficha, né? Então, homens, decorem o nome dos seus remédios, ou tenham eles anotados. A esposa não vai estar lá o tempo inteiro, né? Que é o que mais acontece. Você chega, não sei, quem sabe? Não, deixa eu ligar aqui para minha esposa. Está lá o cara vomitando e tentando ligar para a esposa para saber que remédio toma. Às vezes nem sabe o problema de saúde que tem. Então, assumam o seu papel como paciente e como responsável. Vocês têm que ter essas informações na mão, porque às vezes você vai passar mal, você não vai estar perto delas. Então, guarde isso no celular, faça como sempre, tira uma foto, pega a lista lá, organize os horários, tira a foto e manda para você mesmo. Quando você for colocar, só é botar seu nome, está tudo lá. Né? Então, isso é extremamente importante. Só que não é tão fácil assim. Às vezes, você pode ter um eletro alterado e isso não ser um infarto. E às vezes, você pode ter um eletro totalmente normal e ser um infarto. Então, o eletro, ele ajuda, mas ele estando normal, ele não exclui o diagnóstico de infarto. E esse é um dos principais erros que acontecem. Que às vezes, a pessoa está lá, tenho 47 anos, pressão alta, diabetes, fumo 3 maços de cigarro por dia, colesterol, meu pai morreu com 37 anos. Tive uma dor, um desconforto aqui nessa região, doutor, eu acho que eu vou morrer, tem uma geladeira prensando no meu coração. Aí faz o eletro, é normal. Aí o médico fala, não é coração. Errado.
Até que se prove o contrário, é coração e você pode infartar com eletro normal. O eletro ali, ele ajuda no primeiro momento. A dizer o quê? Se ele vier diferente, se ele dizer que é infarto, já acabou todo o resto. Mas se o eletro é normal ou ficarem dúvidas, eu tenho que fazer coisas diferentes. A primeira, eu cheguei no hospital e fiz um eletro, daqui a 1, 2 horas, eu tenho que repetir esse eletro. Ninguém pode sair do hospital com um eletro, a não ser que o cara tenha certeza que não é infarto. Esse repetir o eletro ajuda o médico. Porque se de um eletro para o outro ali em poucas horas mudar alguma coisa, significa que tem alguma coisa acontecendo nesse coração. E hoje a gente tem uma ferramenta, que vocês têm que ter ciência, chamada troponina. Esse nome é estranho, mas esse é o exame que ajuda o médico e o cardiologista. Muitas vezes, se vocês passaram com a situação consigo mesmo ou com um familiar, o médico pode chegar e dizer, olha, a troponina veio alterada, vai ter que ficar no hospital. Então, o que é essa troponina? A troponina é uma enzima que faz parte da fibra muscular do coração. Quando a célula do coração sofre, perde a parede dela e ela sai para a corrente sanguínea. Então eu posso dosar ela. E ela alterada significa que o coração sofreu. Então eu preciso olhar para esse cara de uma forma diferente. Então, assim como acontece com o eletrocardiograma, essa troponina, ela demora a subir na corrente sanguínea. Ela só começa a aparecer no sangue 3 horas depois da dor. Em alguns casos, 6 horas depois da dor. Então vejam só, onde é que mora o erro? Chegou o paciente, toda cara de coração. O médico vai lá, fez um eletro, e hoje eles não liberam só com eletro não. Eles vão coletar a troponina. Só que o cara chegou com 1 hora de dor. O eletro vai estar normal e a troponina vai estar normal. Não deu tempo ainda dela subir no sangue. Aí o médico vai olhar e vai dizer, ó, eletro está normal, troponina não está normal, você não tem nada, meu amigo. Está errado. É aí que se cai do cavalo. Na verdade, se nós identificamos que aquele paciente é um paciente de risco e tem uma história sugestiva de problema cardíaco, esse cara tem que fazer um eletro, daqui a 3 horas fazer outro eletro, daqui a 3 horas, com 6 horas fazer um outro eletro. Tem que coletar uma troponina, tem que coletar outra troponina e tem que coletar outra troponina. Aí sim você vai dizer se esse cara infartou ou não. Porque eu posso coletar a primeira troponina vir normal, a segunda vir normal e a terceira vir alterada. Posso fazer o primeiro eletro normal, o segundo normal e o terceiro eletro vir alterado. Então, quando você suspeita fortemente de ser coração, você tem que seguir firme naquela investigação. E às vezes vem tudo normal. E mesmo assim é coração. Então vejam como é difícil às vezes para o médico ele estabelecer um diagnóstico, um tratamento baseado nisso tudo. Por isso que tem que dar a atenção. Desconforto no peito é um sintoma importante. Muito bem. E aí, como a gente tinha colocado, primeira coisa, se pode ser coração, se a resposta é sim, você acha que é coração, aquele cara não vai para uma poltrona. Aquele cara não vai sentar numa cadeira. Você não vai deixar ele comer um sanduíche ali fora do hospital. Você vai deixar esse cara monitorizado, porque se pode ser coração, ele pode desenvolver uma arritmia, uma parada cardíaca. Então esse cara tem que ficar no lugar próximo do médico, ligado no monitor. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, não vão tirar meu pai ali da sala vermelha, ou não vão tirar meu pai ali, porque ele está bem. Não. Se você suspeitou em coração, não existe bem. Vai sempre existir uma sombra de risco. Então esse cara tem que ficar monitorizado. A gente, se o eletro não definiu, vai repetir o eletro e seriar aquelas troponinas. E se você suspeitou de coração, vai dar aspirina. Por amor de Deus, a aspirina que a gente dá é a aspirina infantil, 100 miligraminhas,
toma 2 comprimidinhos. Chega no hospital, o cara, já tomei aspirina, tomei 5 comprimidos. Ou o cara, não, olha, eu fui desesperando, tomei 10. Ou tomei 1. Não resolve. Então, se é coração, são 2 comprimidos de aspirina habitualmente. Tem que ser no mínimo 200 miligramas. E a AS infantil, por amor de Deus, porque tem aspirina de 500 miligramas. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, porque o que a gente vê muito quando chega é se automedicou. Não, doutor, já tomei isso, minha mulher já deu um captopril, eu tomei isso aqui. Cara, calma, o que é que vocês pensaram? Às vezes atrapalha mais do que ajuda. O objetivo com desconforto no peito não é tomar remédio, é chegar rapidamente no hospital e ser atendido com um eletrocardiograma. Não adianta tratar em casa, porque isso retarda o diagnóstico e diminui suas chances de sobreviver se for um coração. Não, doutor José Filho, não apenas com respeito ao AS, o ácido acetil salicílico. Eu lhe pergunto, e os alérgicos, os que têm alergia, tomam o quê? Antigamente existia um antiagregante chamado ticlodipina. Ele saiu de moda, mas ainda é vendido. Existem 2 outros antiagregantes para pacientes com uma determinada idade, chamado clopidogrel, que é o nome popular, é o Plavix, né? E o prasugrel, que é o Efient. São remédios que afinam o sangue, também podem ser utilizados nessa situação. E existe um terceiro remédio, chamado ticagrelor, cujo nome comercial é Brilinta, que também é um antiagregante. Então, quem tem alergia a AS pode receber outras medicações, né? E o AS infantil, ele é mastigado, né? Não é engolido, que a absorção maior é para ser sublingual, exatamente na boca. Então não é tomar os 2 comprimidos, é teoricamente mastigar os comprimidos, né? Antigamente, a gente tinha até orientação. E se o paciente está vomitando, como é que você dá aspirina? O pessoal fazia aspirina retal. Hoje a gente dá remédio para náusea e vômito e aí dá aspirina na sequência. Doutor, quando se recomenda a aspirina AS infantil, quais propriedades ele tem para em que ele ajuda? Exato. Antigamente as pessoas diziam assim: tome aspirina para não ter um AVC, tome uma aspirina para não ter um infarto. Isso caiu por terra. Porque esse remédio, assim como qualquer remédio, ele tem efeitos colaterais. O principal é sangramento. Então hoje você só dá a aspirina de uso contínuo para o que a gente chama prevenção secundária. O que é isso? Eu tive um AVC, você toma aspirina. Eu tive um infarto, você toma aspirina. Tenho muita placa de gordura no corpo, já tive uma trombose na perna, você toma aspirina. Então você previne um outro evento, mas para a prevenção primária, principalmente em indivíduos acima de 60 anos, você não dá mais aspirina. A gente brincava antigamente, quando a gente estava na faculdade, no meu tempo, que não, devia botar na caixa d'água aspirina, né, diazepam, né, para ajudar a população, né, remédio para velho. Não existe mais isso. Porque toda medicação ela tem um efeito colateral. E por ter seu efeito colateral, ela pode causar até mais mal do que a doença. Você pode, eu tenho pressão alta, vou tomar aspirina para não ter um AVC. Só que é o seguinte, você pode ter um AVC hemorrágico. E a aspirina vai ajudar a sangrar, não vai ajudar a prevenir. Então, quem toma aspirina acima de 60 anos como prevenção primária para evitar evento, tem mais risco de problemas do que benefício. Eu tenho 70 anos, né? Eu tomo aspirina, os contínuos e isobastatina. Agora eu tenho problema de estreitamento e lesão pouca na válvula da veia aérea. Então, você tem uma doença. Você está tomando um remédio para prevenir problemas relacionados a essa doença. O remédio está afinando o sangue para ele circular melhor. É diferente de você não tivesse nada e você estivesse prevenindo uma doença. São 2 situações distintas. Você tem um problema de saúde com nome e sobrenome, em qual o remédio tem um benefício que é maior do que o malefício. Então, obviamente, você vai tomar por isso. Essa é a grande questão. É diferente, por exemplo, de um cara que dissesse assim: eu vou tomar aspirina para evitar o estreitamento na aorta.
Está errado. Ele vai ganhar os efeitos colaterais da aspirina, não vai ganhar os benefícios dele. Não é? E nós temos, diante disso, uma outra situação. Né? Obviamente, às vezes, em investigação, pode não levar a nada. Fiz 3 eletros, fiz marcadores de coração, tudo isso. Aí vem exatamente o estalo. Pera, tudo bem, esse cara está bem, eu tenho certeza que isso não é coração? Tenho. Tudo bem, ele vai para casa. Procura o médico, orienta, estabelece um plano para ele, ok. Mas às vezes, mesmo depois disso tudo, eu posso ficar encucado, posso ficar em dúvida. E aí eu volto de novo com aquela mesma história. 47 anos, hipertenso, diabético, epidêmico, tabagista, pai morreu com 39 anos, desconforto no peito, aperto, queimação, durou 15 minutos, correu para o braço, enjoou, ficou suor frio. Está tudo normal. Calma, tem alguma coisa errada com esse indivíduo. Será que não é mesmo o coração? Então, às vezes eu posso deixar esse indivíduo no hospital e pedir exames para ele. Que exames são esses? Eu posso, no hospital, fazer uma tomografia do coração e ver se tem alguma placa de gordura. Se não tiver, tudo bem, exagerei, está tranquilo. Eu posso deixar esse cara no hospital olhando para ele 1, 2 dias e posso colocar ele numa esteira ou numa cintilografia para ver se esse coração está realmente bem. E aí sim liberar para ele. Ou seja, às vezes, depois de toda essa estratégia no pronto-socorro, na sala de emergência, eu posso ainda deixar o paciente no hospital para investigar ele melhor. Óbvio, eu não vou deixar 27 anos, briguei com meu namorado, comecei com desconforto no peito, é uma pontada, estou respirando rápido. Eu sei que aquilo provavelmente é uma crise de ansiedade. Não vou deixar essa pessoa presa fazendo esse monte de exames. Ela é uma paciente de baixo risco. E, obviamente, os exames dela devem vir normais. Então, libera essa paciente. Agora, um cara de 70 anos, que já teve um infarto, 2 AVCs, tem pressão alta, diabetes, colesterol, está com desconforto no peito, até que se prove o contrário, esse é um paciente de risco. Então, a primeira hipótese tem que ser coração. A segunda hipótese, coração. A terceira hipótese, coração. Quando ele não me provar que é coração, aí eu falo, foi a feijoada que você comeu. Não importa. Mas as primeiras hipóteses não podem ser a feijoada. Que é a feijoada ou do coração? Tem que ser o coração. Né? Muito bem. E, obviamente, quando não é coração, e às vezes isso é muito duro, beleza, você definiu que o problema não é cardíaco. O médico está lá, olha, não é coração. A primeira coisa que o paciente vai perguntar, se não é coração, o que é? Essa, pronto, doutor, o que é então? E às vezes, se vocês relembrarem de mim, lá 50% dos pacientes saem do pronto-socorro sem saber o motivo da dor no peito. Porque não importa. O que importa é que eu não tenha um grande diagnóstico furado. Ou seja, não posso perder a chance de diagnosticar um infarto, não posso perder a chance de diagnosticar dissecção de aorta, não posso perder a chance de diagnosticar o TEP, a embolia pulmonar, não posso perder a chance de diagnosticar uma rotura de esôfago, não posso perder esses diagnósticos graves, porque eles trazem risco para a vida do paciente. Se a dor era uma esofagite, uma gastrite, uma distensão muscular, uma inflamação de uma costela, que a gente chama um zósteo, um herpes, um cobreiro, não importa, naquele momento tem uma importância na sala de emergência saber se o diagnóstico é grave ou não. Mas eu sempre tenho que estimar uma possibilidade diagnóstica. Eu acho que é esôfago. Então, beleza, vamos tomar um protetor gástrico, você vai procurar um médico, fazer uma endoscopia, ou seja, não é porque se encerrou o atendimento na sala de emergência, no hospital, que uma investigação não deve continuar. Até porque aquele paciente 3 dias depois pode voltar com desconforto de novo no peito, para o pronto-socorro, para o atendimento ao hospital. Então, não significa que o atendimento termina ali. Saiu-se de uma zona de risco e esse paciente tem que continuar uma investigação. Por quê? Sem diagnóstico não se define tratamento adequado. E sem tratamento adequado você não vai melhorar.
Então, obviamente, existe uma primeira parte de atendimento, que é a parte de atendimento hospitalar. E existe um segmento, uma investigação, que deve continuar. Eu brinco sempre que o paciente que sai do hospital, ele tem que sair com, eu vou passar no médico essa semana, ou na próxima semana. Preciso me cuidar, preciso repensar. Para ir no hospital, qual foi o motivo disso tudo? Tem alguma coisa errada acontecendo. Seja orgânica ou mental, mas você precisa de ajuda. Né? Então, sair do hospital não significa parar a investigação. Ela deve continuar, mas obviamente é a nível ambulatorial, com o consultório do médico, com o pedido de exames, porque você saiu daquela situação de urgência e emergência. Ô, doutor José, a embolia pulmonar, no caso do desconforto torácico, eu lhe pergunto, quais os sintomas, por exemplo, para diferenciar se é infarto ou se você está com, embolicamente, com algum trombo, certo? Que permita o eletro dar o diagnóstico. Você aprendeu uma primeira coisa hoje, que a gente tem olho para poder diferenciar, a diferença entre o gordo e o atleta. É a mesma coisa. Quando é que eu vou pensar em uma embolia pulmonar? Caí, quebrei o fêmur, fiz uma cirurgia de fêmur, fiquei com a perna parada. 5 dias depois, eu comecei a ter dor no peito, que é uma dor habitualmente que piora com a respiração curta com falta de ar. Beleza. Esse paciente, eu vou pensar muito mais em embolia pulmonar do que em infarto do miocárdio. Mesma coisa, fiz uma cirurgia, estou parado, as pernas estão imóveis, a chance de eu ter ali uma trombose porque a perna está parada é grande. Então, obviamente, eu tenho que ficar de olho se esse paciente evoluir com sintomas, eu vou pensar muito mais em embolia do que em infarto. Então, a primeira coisa é identificar o paciente. Quem é o paciente de risco para embolia? Assim como a gente identificou quem é o paciente de risco para infarto. A segunda coisa, existem alterações eletrocardiográficas na embolia? Existe, mas elas são muito pouco frequentes. Apenas 5% dos pacientes com grande embolia têm um eletro típico de embolia. Os outros 95% não têm alterações eletrocardiográficas características. Então, o eletro ele é importante para avaliar outros diagnósticos diferenciais, mas nesse caso a clínica ela é muito relevante, a história do paciente, né? Óbvio, eu posso ter, olha, eu tenho um problema, já tive trombose na perna 3 vezes. Talvez você tenha uma mutação, uma questão no sangue que favoreça a coagulação. Esse paciente tem maior risco de ter embolia. Alguns tipos de doença dão maior chance de embolia. Câncer dá mais chance de embolia. Então, obviamente, assim como eu identifiquei o paciente de risco para infarto, eu identifico o paciente de risco para embolia. Né? Obrigado. E o diagnóstico é feito de uma forma totalmente diferente. Existe uma tomografia com contraste que é feita para o pulmão para detectar se há trombos ou não nele. Né? Obviamente, o médico, nessa investigação de desconforto torácico, ele pode lançar mão de vários exames outros. Um raio-x de tórax, já que o eletro não ajudou. Um eco do coração, um ultrassom cardíaco. Exames de sangue a mais, outros marcadores. Tudo isso ajuda no diagnóstico diferencial. E às vezes, não é porque o médico não sabe, é porque é difícil mesmo. Às vezes você olha para o paciente, Deus, nada se encaixa, nada. Mas se você está preocupado com ele, você vai tirando da linha aquilo que teoricamente é grave. E isso é muito importante. Se você está diante do paciente, ele te preocupa e você não sabe o que está acontecendo com ele, a melhor coisa que você tem que fazer é parar o que você está fazendo, sentar, olhar de novo para ele, rever as coisas e dizer assim, eu preciso encontrar uma saída para esse cara. E aí solicitar exames, que são exames muitas vezes tristes para o paciente. Porque você chega para ele e fala, olha, está normal, o outro está normal, e o outro está normal, e o outro está normal. Ele vai dizer, doutor, vocês não sabem o que eu tenho? Mas o objetivo ali, na verdade, é muito mais dizer o que você não tem, ou dizer o que você não está sobre o risco de ter. Olha, não é um infarto, não é uma embolia, não é dissecção de aorta, não é um pneumotórax, não rompeu o esôfago. Beleza, eu tirei aquilo que vai matá-lo.
Às vezes na sala de emergência esse é o objetivo. O MAP é importante? Um quê? O MAP, aquele que você, o aparelho que você permanece 40 Nessa vigência de dor torácica, não. O MAP ele é importante quando eu estou avaliando pressão arterial. Então, beleza, o cara vai lá no meu consultório, mede 18 por 9 de pressão. Aí em casa ele mede 12 por 8. Será que é medo do paciente, tal hipertensão do jaleco branco? Aí a gente solicita um mapa para ver a pressão de 15 em 15 minutos em casa. E eu diagnostico se o cara tem pressão alta ou não. Mas para infarto não serve de nada. Nada mesmo. Esse é bem direcionado para a pressão arterial. Né? Então o médico vai te passar isso quando ele estiver com dúvida se você tem pressão alta ou não, ou quando os remédios não estiverem dando certo, para saber se tem alguma outra coisa que possa ajudar na decisão dele. Né? Muito obrigado. Acho que é isso. Bem, esse era o espaço para a gente fazer pergunta mesmo. Agora, sem problema nenhum. Trombo é uma veia obstruída. Não. O meu irmão teve 2 trombos no braço. É diferente. Então, veja só, existe um território que é artéria e existe um território que é veia. São 2 coisas distintas. As veias, elas pegam o sangue, jogam no coração do lado direito. Toda. Joga o sangue no coração direito, venoso, ele passa pelo pulmão e se oxigena e vai para o coração esquerdo. E aí ele é distribuído para o resto do corpo. Quando você fala o seguinte, trombo tem vários aspectos. Beleza, eu tenho uma veia que formou um trombo. Essa é uma trombose venosa. Ela não vai dar infarto do lado esquerdo, a não ser que o coração se comunique para os 2 lados, por um canal. Esse trombo vai migrar, cair no coração direito e ir para o pulmão, dando uma embolia. Muito bem. Eu posso formar trombo do lado esquerdo? Posso. Se eu tiver um coração crescido, uma arritmia cardíaca, chamada fibrilação atrial, eu posso formar um trombo do lado esquerdo, dentro do coração, e esse trombo ir para a circulação arterial. E aí, causar um AVC, obstruir uma mão, obstruir um pé. Esse é o trombo arterial. E existe o trombo venoso. Quando a gente vai infartar, o que acontece é que eu tenho uma placa de gordura, essa placa de gordura se rompe. E ao romper, essa gordura cai no sangue. E as plaquetas, elas se grudam formando um trombo. E esse trombo se organiza obstruindo a artéria, impedindo a passagem do sangue. É totalmente diferente de um trombo venoso ou de um trombo que se formou no coração e foi para a circulação arterial. Quer dizer que ele operou o braço, ele tirou essa gordura da veia. Se ele foi para uma cirurgia, existe um procedimento chamado tromboarterectomia, que você vai lá e pesca um trombo. Se foi isso, o trombo se formou no coração e migrou para a circulação, viajou por as artérias. Né? É isso. Agora, existem situações em, por exemplo, eu puncionei uma veia e a veia trombosou. Habitualmente nada a fazer, aquela veia se perdeu. Mas esse é um trombo venoso, né? E é um trombo superficial, não causa problemas. Mas quando você fala trombo, tem que tomar cuidado, porque o trombo pode ser de veia, o trombo pode surgir dentro do coração e embolizar para algum local, e o trombo pode surgir dentro da própria artéria. Né? São 3 mecanismos diferentes, 3 doenças diferentes, 3 tratamentos distintos. Sério, mais uma pergunta. Às vezes você faz um teste ergométrico e ele dá alterado. Aí pede-se uma citografia da normal. O médico chama isso, esse exame, de falso negativo. Como explicar isso? Exato. O que é que acontece? Então, primeira coisa, tem que entender o que é quando você faz uma esteira, o que isso significa. Esteira é um brinco que é investigação, igual que você está comprando uma casa.
Quando você vai comprar uma casa e o vendedor vai, ele quer um dia de sol, dia bonito, tranquilo, rua limpa, que é mais fácil de vender a casa. Isso é o coração em repouso. Às vezes o cardiologista, ele desconfia de algo. E o que ele vai fazer é estressar o coração. Só que ele não vai estressar o coração alheio, ele vai estressar o coração de uma forma monitorizada, num laboratório, num hospital. Ou seja, ele vai colocar uma tempestade naquele dia, para ver se a casa tem goteira, se a rua alaga, se você vê infiltração na janela. Porque às vezes a casa é linda no dia de sol, mas no dia de chuva é um desastre. O coração é a mesma coisa. Às vezes você faz todos os exames estão normais, mas se você não olha o coração numa situação de estresse, você perde um diagnóstico. E o que é estressar o coração? Posso estressar o coração de duas formas. Uma é com exercício físico. No teste, no exercício físico, vai subir a pressão arterial e vai subir a frequência cardíaca. Então, estou estressando o coração. É uma bomba. Estou aumentando a rotatividade dela e a força com que ela está tentando bombear. Se tem alguma coisa alterada, pode acusar ali. E tem gente que não dá para correr uma esteira, nem para fazer uma bicicleta. Então, existe um estresse farmacológico. Eu dou remédio no exame, como uma cintilografia, por exemplo, ou num ecocardiograma sob estresse, para estressar o coração com remédio. Qual é a grande questão? Por exemplo, vamos pegar a CIS aqui. A CIS tem um eletrocardiograma, que é um eletrocardiograma de um hipertenso. Ou seja, ele tem pressão alta, o eletrocardiograma dele é alterado. Quando esse cara vai fazer um estresse, esse eletrocardiograma dele piora. Mas talvez piore, não porque ele tem uma artéria obstruída ou alguma coisa. Piora porque o eletrocardiograma dele já não era bom no início. E no esforço ele é pior ainda. Então o teste, ele vem positivo, mas ele vem positivo não porque a artéria está obstruída. Ele vem positivo porque, nesse caso, o eletro dele já era alterado. Então o que é que acontece? Toda vida que você tem dois tipos de teste, você tem que fazer uma avaliação. Tem que ter uma contraprova, o coração não pode ter dúvida. Então, beleza. Se o teste dele veio positivo, por mais que você ache que não seja positivo, você tem que provar que não é. Como é que você se prova isso? Como é que você faz com um teste alterado? Você tenta um outro teste. Geralmente, quando um teste como esse, um teste ergométrico é alterado, o que você vai avaliar é um teste anatômico. Faz uma tomografia do coração, por exemplo, para ver se tem alguma obstrução. Quando o teste anatômico é alterado, você faz um teste funcional, um teste ergométrico. Tem que ter uma contraprova. Mas, quando a gente fala de coração, a gente não pode ficar em cima do muro. Ah, eu acho que talvez seja isso, eu acho que talvez seja aquilo. Não. Eu preciso tirar a resposta de cima do muro. Nem todo teste alterado significa que você tem um problema cardíaco. Assim como a gente falou que nem todo eletro normal significa que seu coração é bom. Então, todo teste alterado que você suspeita que ele não seja alterado, você tem que provar. Você não pode ficar na dúvida nesse sentido. Professor, problema de pericardite e prolapso mitral pode gerar alguma consequência para mais graves? Então, ele deu dois diagnósticos que não habitualmente coexistem, né? Mas você pode, obviamente, tê-los. Primeira coisa, pericardite. Pericardite, como o próprio nome, quando a gente tem uma faringite, a gente tem uma inflamação da garganta. Quando eu tenho uma cistite, eu tenho uma infecção da bexiga, uma inflamação da bexiga. Pericardite é uma inflamação do pericárdio. Mas que diabo é o pericárdio? Se você pegar no supermercado, quando você vai comprar a carne está dentro de um saquinho. A carne é o coração, o saquinho plástico é o pericárdio. Então, ele é esse plástico que reveste o coração. Às vezes, ele pode inflamar. E essa inflamação pode causar dor no peito, pode juntar líquido ao redor do coração. Às vezes pode ser um quadro totalmente simples. Às vezes pode ser um quadro complicado. Geralmente é tratado com anti-inflamatório, como qualquer outra doença inflamatória. O prolapso de válvula mitral, aí existe um grande problema. A válvula mitral está do lado esquerdo do coração, ela comunica o átrio e o ventrículo esquerdo. Antigamente, há 15 anos atrás,
quando a gente fazia ultrassom eco do coração, eu tinha critérios para dar diagnóstico de prolapso. Que é quando a válvula fica frouxa, e aí vaza um pouco de líquido para a câmara anterior. E aí o que acontecia é que muita gente tinha prolapso, porque meus critérios eram muito bobos. Só que a gente percebeu que a gente dava uma doença chamada prolapso de válvula mitral para 7 em cada 10 pacientes, quando na verdade só um deles adoecia. Então, há uns 15 anos atrás, mudou totalmente os critérios de prolapso no eco. Então, às vezes o cara falava, nossa, eu tinha prolapso e fui curado. Não é que foi curado, é que os critérios mudaram. Antes, quem era considerado doente virou normal, né? E às vezes a pessoa ficou com esse diagnóstico a vida inteira de prolapso. Eu fiz a pergunta justamente porque eu tinha sido diagnosticado em 99 com isso, e as consequências que eu descobri também foi com a casa, essa dor intensa no peito, passou para o braço esquerdo, depois para o direito, a respiração ficou difícil, ofegante. E no primeiro diagnóstico médico, o médico olhou para mim e disse que eu estava estressado. Estressado, eu fui aprovado no vestibular, estava comemorando o carnaval, isso foi na terça-feira de carnaval. Coincidentemente, eu estava indo para o hospital levar minha avó para visitar meu sobrinho que tinha quebrado o braço, meu primo tinha quebrado o braço. No caminho do hospital, eu comecei a sentir. Aí foi, a minha sorte foi o doutor Arcir Batista, que estava lá com meu tio, e meu tio foi, me levou, porque nem eu não conseguia nem mais falar quando eu cheguei no hospital. Aí fui, ele fez o primeiro atendimento, chamou o cardiologista, olhou para mim e disse que eu estava estressado. Depois que eu tinha tomado a medicação, o Arcir Batista tinha passado, deu uma aliviada um pouco, eu consegui ainda proferir algumas palavras. Mas enfim, o diagnóstico foi esse, fiz alguns exames. E até hoje, para todos os exames, o diagnóstico eu tive. O prolapso, como eu disse, quando ele é doente, existem alterações que são criteriosas no ecocardiograma e exames. Então, obviamente, como eu disse, antigamente isso era um diagnóstico muito comum e hoje ele é um diagnóstico menos comum, porque exatamente mudou os critérios. E aí, como eu costumo brincar, muita gente se diz curado disso, mas não é que você melhorou, é só que, na verdade, você foi reclassificado de doente para normal, né? É só isso. Assim, o problema aí vem a tranquilidade, o problema do prolapso é quando esse prolapso leva a uma insuficiência da válvula. Ou seja, ele é tão grande, tão intenso que a quantidade de sangue que deveria ir para frente do coração volta em grande quantidade para trás. Que aí, obviamente, as indicações elas vão passar por alguns procedimentos, sejam por um tipo de cateterismo ou mesmo uma cirurgia. Tá? Mas só em casos mais graves. Por quê? Porque todo tratamento ele tem uma consequência. Eu brinco sempre, eu falo para os meus pacientes, que médico ele nunca troca um problema por uma solução. Nunca. Ele troca um problema maior por um problema menor. Beleza, eu vou trocar sua pressão alta por um remédio que tem efeitos colaterais. Eu vou trocar seu diabetes por 3 remédios que têm seus efeitos colaterais. Talvez eu troque seu diabetes por insulina, que pode dar hipoglicemia e te matar. Então, na verdade, na medicina, a gente nunca troca um problema por uma grande solução. A gente troca um problema maior por um problema menor. Por isso que toda decisão terapêutica ela se baseia numa balança. Então, será então, vamos fazer cateterismo para todo mundo. Cateterismo é um exame invasivo, pega uma artéria, joga contraste lá dentro do coração. Existem riscos relacionados ao procedimento. Hoje são pequenos? São, mas há. Então, para eu fazer um cateterismo, eu preciso que o benefício do exame seja maior do que o malefício que ele possa trazer para o paciente. Isso não é só para um exame invasivo, isso é para um tratamento simples, de pressão, diabetes, colesterol, uma cirurgia, tudo tem o seu preço. Então, obviamente, não é preço de valor, é preço de risco. Então, quando você embulha um tratamento a um paciente, você tem que trocar o benefício, o malefício por um malefício menor. Não é que você vai trocar simplesmente por um benefício. Sério, quem tem trombo venoso, tem algum risco de ter trombo que você fala? Arterial? Sim? Não. São 2 situações distintas. Existem raras exceções de doenças que dão trombo arterial e venoso. Geralmente são doenças autoimunes.
né? Ou seja, existem certas patologias, como uma que a gente conhece bem, chamada síndrome do anticorpo antifosfolípido. Isso dá trombo arterial e venoso. Mas na sua grande maioria, quem tem trombo venoso não tem maior chance de ter trombo arterial. Quais são os problemas maiores que pode ter uma pessoa que tem esse trombo venoso? De trombo venoso, é obviamente o medo desse trombo migrar. Toda vida que um trombo sai de um local para o outro, a gente dá o nome de embolia. Então, o principal risco de trombose venosa é embolia pulmonar. O trombo na veia não mata ninguém, parado lá. Mas se esse trombo ele se solta e cai dentro da circulação pulmonar, aí sim, ele pode causar um grande problema, inclusive a morte do paciente. Então, obviamente, quem tem trombose e teve uma causa, por exemplo, fiz uma cirurgia grande, e aí fiquei com a perna parada, deu trombo, você vai tomar anticoagulante por 3 a 6 meses. Depois, beleza. O grande problema é que se você tiver alguma doença que favoreça a formação de trombos, às vezes você não precisa de uma cirurgia grande. Às vezes uma cirurgia pequena, uma pancada na perna, ou mesmo você ficar desidratada, pode gerar a formação de um trombo. Então esses pacientes, eles tomam anticoagulante profilaticamente, remédio para afinar o sangue. Só que como eu disse, você na verdade trocou um problema maior, que é trombose recorrente, por um problema menor, que é um risco de sangramento que você está afinando o sangue. E assim, é um problema crônico, né? Esse trombo. Você pode ter só como um evento agudo relacionado a algum procedimento, e você pode ter doenças que favoreçam a formação de trombos. A tromboflebite é uma doença? Não. O que é tromboflebite? Por exemplo, você pegou, tem uma insuficiência, já tem veias ruins, você bateu a perna, isso inflamou a veia superficial da perna e ela trombosou por causa da inflamação. Mas nesse caso você teve a pancada como estímulo. Não é uma trombose profunda. As tromboses profundas, elas têm maior risco de embolia. As tromboflebites superficiais, não. Como eu disse, você pode, por exemplo, pegar um acesso para coletar sangue e inflamar essa veia e ela trombosar. Esse achado não dá maior chance de embolia pulmonar, a não ser que o trombo seja profundo, né? Então, eu posso, por exemplo, machucar minha veia aqui da mão, ela vai inflamar e trombosar. Isso é uma tromboflebite. Essa veia se recupera ou ela... Geralmente não, mas há caminhos e circulações. O problema é que às vezes você tem uma insuficiência vascular e as veias elas já não funcionam de forma adequada. Aí realmente não existe um remédio, um medicamento, um tratamento que volte as veias ao normal, né? Tem gente que tira safena, isso é controverso. Tem gente que recomenda remédios, isso é controverso. Eu brinco que na medicina, quando a gente não tem um tratamento bom, a gente inventa um monte de coisa, né? Ou seja, se você tivesse um remédio bom para uma coisa, não existiriam outras opções medicamentosas. Todo mundo só prescreveria aquele remédio. Quando a gente não tem um remédio bom, nem um procedimento bom, nem uma cirurgia boa, a gente começa a fazer coisas paliativas, né? Então, nesse caso de insuficiência venosa, a não ser meias elásticas, algumas recomendações, em raros casos cirurgias, não há muito o que fazer. Isso aí. Hoje em dia, o primeiro doutor de todo mundo hoje em dia é o Google, né? Você acha? E deve ser mesmo. A gente não deve criticar. É uma ferramenta tecnológica. Mas essas coisas, às vezes, é uma faca de dois legumes, né? Como se diz. Porque a gente recebe muitas correntes, muita coisa, que é muita mentira. Sim. Uma das coisas que, coincidentemente eu peguei hoje, um amigo meu me mandou, foi uma coisa chamada sinal de Frank. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Ele estava ensandecido, enlouquecido. Eu digo, meu amigo, se for, eu estou lascado, porque a minha orelha já é partida em duas. Então, eu vou ter um infarto daqui a 2 semanas, do jeito que está. Dá uma explicação sobre isso que é o seguinte, e fala um pouco sobre... Na era pré, imaginem que hoje fazer medicina é desafiador. Imaginem há 50 anos atrás, né? Muita gente, por exemplo, tinha problema de colesterol. E você não tinha um laboratório. Como é que você ia coletar colesterol em SOS há 50 anos atrás? Como é que você dizia que um cara tinha colesterol alto? Então, na verdade, foram criados sinais semiológicos que poderiam levar à suspeita de que pacientes poderiam ter algum tipo de alteração.
E existe uma situação de genética particular em que tem gente que tem um colesterol alto desde os 5 anos de idade. E junta colesterol ao redor dos olhos, ao sinal de Frank, que é o bipatia, enfim. Isso é a resposta mais simples que eu posso dar. Você já dosou seu colesterol? Nunca. Então você tem que dosar. Porque hoje, esses sinais semiológicos, essa medicina de antigamente, óbvio, ela foi importante, mas ela perdeu espaço para a facilidade do que você tem hoje em termos de exame. E essas manifestações, elas são para identificar potenciais pacientes de risco. Ou seja, é uma proporção de pacientes que vão ter este sinal e você, teoricamente, vai encontrar o achado com a doença. Muitos têm alterações habituais. Eu costumo brincar que se a gente for pensar assim, nossa, vou fazer um trabalho com nariz achatado e possibilidade de infarto. Se eu pegar 100 mil pessoas com nariz achatado, alguns vão ter infarto, outros não. Aí eu vou lá e digo assim, eu acho, pelo meu estudo, que nariz achatado é um fator de risco para infarto. Vejam só como a informação, ela se distorce. Eu costumo brincar que quando estavam fazendo os primeiros trabalhos de infarto com remédios para afinar o sangue, um grande cientista ele colocou o seguinte, não, o resultado foi muito bom, tem que dar o remédio e tal. E realmente os resultados dele estavam corretos, mas ele quis brincar. E ele dividiu os resultados dele pelos signos do zodíaco. Aí lá ele descobriu, olha, quem é aquariano melhora o tratamento com remédio A. Ah, mas quem é de Gêmeos não melhora tanto. Não existe essa relação, isso é totalmente aleatório, mas você pode usar a estatística ao seu favor, né? E esse é o grande problema dos trabalhos. Com relação ao Google e mídias, primeira coisa, a tecnologia ela veio para ficar. Você não vai lutar contra ela. Agora você tem que saber usar a tecnologia, isso como qualquer ferramenta na sua vida. Não adianta você ter a melhor televisão do mundo se você não sabe ligar ela. Essa é a grande verdade. Então, você tem que usar a tecnologia de uma forma adequada, ao seu favor. Então, o que você vai entender é que você pode ir ao site, encontrar dúvidas e trazer essas dúvidas para o seu médico. Isso é importante para você retirá-la. O médico também olha o Google. Se a gente utiliza a ferramenta, por que vocês não podem utilizar? E ela é importante porque ela traz informações, atualizações, né? Dados, figuras, imagens. Às vezes, ela se comunica melhor com o paciente do que o médico. Que ela deixa a sua doença muito mais clara do que o médico que te acompanha e fala com você. Então, ela é uma ferramenta importante. Agora, não adianta escolher a informação. Esse é o erro. Ah, não. Eu acho que a informação desse site que me convém é a informação correta. Não, você deve procurar a sua informação em site de confiança. Grandes hospitais, Ministério da Saúde. Você chegar hoje e colocar aqui no Google, dor no peito, desconforto no peito, vai ter informação no Albert Einstein, vai ter informação no Sírio-Libanês, tem informação no HCOP, vai ter informação no Oswaldo Cruz, todo mundo conversou com esse assunto. Por que você vai no site do bar da Dona Joana pesquisar dor no peito? Felipe Neto. Esse é o grande problema. Você tem que escolher a informação, mas o Google não é o problema. E por que acreditar nessas correntes que a gente recebe, né? Nos WhatsApp da vida? Porque a gente também tem que, é o que eu sempre digo também, o pessoal. Porque é isso que vende, antes, né? E você pode receber aquela informação, mas seu papel ao receber aquela informação é checá-la. Isso. O problema é que hoje a gente tem uma realidade em que você vê a informação e você repassa. Você recebe a informação e você repassa. Às vezes você não parou nem para ler, nem entender, nem retirar sua dúvida, nem foi atrás de uma outra fonte, mas você repassou aquela informação. Então você é um agente também desse processo. Então cabe a você, quando receber essa informação, rediscuti-la, analisá-la, revê-la. Né? Certo. Só mais uma pergunta, por gentileza. Quando falamos de medicação de surgiu, se é verdade ou não, a substância vai ser hidrolitrada na fazolina, e naqueles remédios que normalmente utilizam para dilatar a via aérea para respirar. É possível dizer que pode causar arritmia? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai usar o termo correto. Ela não dilata a via aérea. Ela vai pegar e vai fazer uma vasoconstricção. Ela vai fechar os vasos. Por que a gente tem líquido aqui habitualmente? Porque se eu tenho um vaso aqui,
e ele está grande, os poros dele vão aumentar as fenestrações. Vai sair líquido, você fica congesto. Então o remédio vai lá e faz uma vasoconstricção. Só que qual o problema do uso crônico do remédio? Beleza, você usou isso uma vez, ótimo. Só que se você usou uma vez, usou outra vez, na verdade você está sensibilizando os vasos, né, àquele medicamento. Então, para você conseguir o seu efeito, você vai precisar de usar mais remédio e mais vezes. Então, daqui a pouco está aquela pessoa com a nafazolina aqui, aí passou 5 minutos, aplica de novo. E daqui a 5 minutos, aplica de novo. O remédio em si, uma única dose, 2 doses, quando você está resfriado, gripado, com sintomas, ok. Mas o problema é que essa dependência do remédio, seu uso crônico, aumenta a quantidade de remédio que você administra. E ao fazer isso, você está aumentando também a quantidade de remédio que é absorvido. E aí, obviamente, isso pode trazer efeitos cardiovasculares, né? A arritmia é um deles, né? Então, obviamente, a gente recomenda que esses pacientes, eles retirem esses remédios, né? E óbvio que isso é como uma droga, igual a crack, cocaína, café, álcool, tabaco, né? Você está viciado, é difícil, mas tem que fazer um caminho contrário para retirar. O uso crônico disso é prejudicial, né? Esse é o problema. Eu estava assistindo a palestra aí e tudo que você colocou aqui passou um filme aqui em mim e esses fatores de risco, obesidade, aquele rol de situações, eu acho que eu só não me enquadro ali em diabetes, tabagismo, o resto eu estava enquadrado em todos. E qual foi o resultado disso? Infelizmente, no dia 3 de julho eu infartei uma pessoa, aos 49 anos de idade. A sorte, fui atendido muito rápido. O sintoma foi muito parecido com um incômodo estomacal. Eu não senti dor no braço, dor no peito, eu senti o quê? Somente. Por isso que você não pode falar dor, tem que falar desconforto. Perfeito. Porque quando você pensa dor, já foge da sua cabeça o diagnóstico. E lá no professor, o colega que estava lá, ele me levou até o hospital da Unimed. Quando eu cheguei na emergência, com desconforto, foi feito o eletro, verificaram a pressão estava em 14 por 12, as pressões estavam. E o médico bem experiente, o senhor já de idade, ele está entrando em processo de infarto, tem que ser encaminhado imediatamente para o centro de cateterismo. Do momento que eu comecei a sentir, inclusive eu até pedi um meprazol, uma das meninas que trabalha lá com a gente no sindicato, se tem um meprazol aí, ela disse, Roberto, sempre tenho na minha bolsa, mas hoje não tenho. Acho que foi a salvação. Foi a salvação. Para não esperar que aquilo passasse e pudesse evoluir até para, infelizmente, né, para pior. E lá, quando eu cheguei no hospital, quando eu estava nos procedimentos como foram suspensos para me atender, que era urgência, né? E o médico, eu já cheguei lá, eu acho que não demorou 30 minutos, meu irmão, foi muito rápido, o atendimento foi muito rápido. Eu tenho um agradecimento muito grande para fazer sempre aos Hospital da Unimed, e aí, principalmente a equipe médica lá, que foi, sinceramente, foi muito bem tratado. Fizeram, o médico fez o cateterismo, não foi placa de gordura, foi um coágulo, né? O sangue coagulou, né? Inclusive lá o médico perguntou se eu usava droga, se eu usava anabolizante, hormônio, todas essas situações, né? E que diz que são mais propensas pessoas a desenvolver essa questão do coágulo. Eu disse, graças a Deus não, eu até brinquei, disse, a única droga que eu uso é cerveja e cachaça. Quando a gente que é droga, né? Aí eu disse, não, mas isso não é motivo. E todo médico que vinha lá, eu fiquei 3 dias na UTI cardíaca, né? E 7 dias no hospital. E ele só me liberou depois que repetiu o cateterismo com 7 dias após. Fiquei tomando uma série de medicamentos. E graças a Deus estou contando aqui a história. Mas aí com 40 dias retornei, repeti todos os exames. Graças a Deus não fiquei com sequela justamente porque o atendimento foi muito rápido. O médico que fez o eco, ele até perguntou, por que você está aqui? Ele disse, não, porque eu não estou percebendo nada as válvulas estão tudo normal, está tudo ok. Emitiu o laudo, né? Aí eu expliquei, ela disse, mas você demorou para ser atendido? Eu disse, não, então, eu acho que do momento que eu comecei a sentir, até o momento que eu já estava sendo atendido, fazendo cateterismo, não foi mais do que 30 minutos, foi muito rápido. Ele disse, então foi isso, você foi atendido muito rápido.
E graças a Deus, João Ferreira foi até explicar aquela questão da necrose, né? Que se passasse muito tempo sem a presença de sangue, irrigação de sangue. Aí, repeti, fiz os exames, uma série de exames de sangue que eu nunca tinha feito na vida, né? Dava para escrever um livro, é muito exame. Mas graças a Deus também, meu irmão, tudo normal nesses 40 dias que eu fui com ele. Depois disso ele liberou para exercício. Perdi cerca de 14 quilos, né? Estou numa dieta muito assim, rigorosa quanto a questão de gordura zero. Mudei a vida. Hoje já caminho 9 km por dia, 8 km por dia, justamente depois que ele liberou, claro, né? Mudei tudo. E é isso que tem que fazer, porque assim, não adianta nada ser pego de calça curta e continuar da mesma forma. Óbvio que trombo, nesses casos, provavelmente você tinha uma pequena placa de gordura, ela se rompeu e formou uma grande carga trombótica. O que eles não viram, na verdade, é porque você não tinha uma grande placa, a sua placa pequena se estabilizou. E é isso, provavelmente seu eletro ali, junto com seus fatores de risco, sua história e tudo, convenceu o médico. E é exatamente isso que tem que acontecer, atendimento rápido, diagnóstico adequado, né? E obviamente uma conduta também adequada. Mais, Luiz, porque é até rápido, né? O cateterismo é cerca de 15, 20 minutos, né? Depende. Só que o meu demorou quase uma hora porque ele já fez aspiração, aspirou e não precisou colocar isso dentro. É porque algumas situações há uma carga trombótica muito grande. E aí, nesses casos, você tira os trombos dentro da artéria, volta no segundo momento, como aconteceu com você, para analisar se precisaria ou não do stent sem os trombos. Exatamente. Meus irmãos, só pelo adiantar da hora, para dar dinâmica ao nosso bate-papo, vamos encerrar a sessão de perguntas com o irmão Assis Oliveira, que havia pedido. Aqui, ó, primeiro, o Assis. Dedé, faz a sua pergunta. A minha é rápida. Dor do peito. Após anos de investigação, sem diagnóstico, e o médico repetidamente dizendo não é nada. Uma das cintilografias, ele detectou que era uma deficiência no diafragma. Diz que o diafragma é menor, mais fino, certo? E causa essa dor. E geralmente era desde quando eu me alimentava muito, quando eu tinha o estômago. Isso é comigo. O que eu acho que ele quer dizer é que é o seguinte: há uma fragilidade do diafragma e parte do estômago e o esôfago herniaram. E essa hérnia, às vezes, ela pode ser transitória, ou seja, ela pode subir e descer. E às vezes, dependendo da alimentação, se você tiver com parte do estômago aqui em cima, isso prende aqui a comida e causa um baita desconforto. A gente chama de espasmo esofagiano. Então, essa é uma causa de dor no peito, né? Obviamente que é uma dor que lembra muito o coração. O importante é como você fez. Você retirou da jogada vários diagnósticos que teoricamente seriam de gravidade para chegar nesse diagnóstico. Mas esse que é o importante, é seguir investigando para tentar encontrar. Isso foi anos, né? Demorou uns 5 anos, eu acho. Por isso, às vezes o que a gente tem que tomar cuidado é que a gente vai investigar uma doença que mata em 15 dias. E esse é o maior desafio, né? Por isso que a gente brinca aqui quando fala que essa investigação ela pode ser tardia, desde que você afaste sempre os diagnósticos de gravidade, né? Boa noite a todos e a todas, meus irmãos, minhas cunhadas, meus convidados. Eu não poderia deixar, num momento como esse, onde eu vi um processo, acompanhei um processo de transformação desse menino, quando aqui transitava buchudinho, fazendo raiva a gente, etc. E vendo hoje esse presente, eu quero fazer vênia, Francinete, a você e a José, por serem instrumentos de receber como dádiva um ser humano que hoje nos favorece, com esse exemplo do que é um ser humano crescer no saber e na sabedoria. Juscelio Filho, ele está exatamente nesse amontoado. É um homem que estudou, sabe, é um homem que está demonstrando pelo exemplo a sua sabedoria. Meu filho, posso chamar assim, porque era quando eu lhe chamava. Eu, emocionadamente,
Você sabe como é que eu sou. Você conviveu comigo e sabe. Eu às vezes choro. E hoje eu não posso deixar de expressar os meus sentimentos. Deste exemplo meu, querido, que você hoje transborda com esses saberes, com essa sabedoria. Eu só tenho aqui a agradecer. Em nome do grande arquiteto do universo e de todos os meus irmãos unidos nesses instantes. Desejando a você, meu filho, que cada vez mais você cresça, progrida, ainda mais que você vai ser instrumento de receber um rebento, que o nome até vem lá das Europas. Quem sabe se não é um sábio que está chegando aí no meio de vocês. Dizer a vocês que como eu já fiz a pergunta nos seus olhos, você está feliz? Você me respondeu, sim, porque ele chama o meu tio. Sim, eu estou feliz. Então nós também estamos felizes. E eu tenho certeza que Francineide e José também estão felizes. E é assim que eu quero abraçar você e agradecer. A gente fala disso. Tio Assis, acho que acaba essas coisas. Desse jeito não vai. Aí o problema é que dá problema cardíaco também. Não pode fazer isso também. Você mata um monte de gente aqui. Ele já está fechando. Só tem um médico, né? Só um médico. Diante de tanta emoção como essa, né? Diante de uma emoção gigantesca dessa, a gente não tem mais nem o que se expressar. Eu acho que o irmão Assis representou aqui todos os presentes. Eu sei que eu não conheço, muitos aqui a mais, né? Mas Tio Assis fala muito bem. E eu acho que essa é a importância para vocês todos, principalmente os mais novos que estão ingressando na maçonaria de forma mais breve, né? A gente tem uma ordem milenar aqui, né? E que ela teoricamente tem os seus caminhos, né? Expressa sempre mistérios e alegorias, mas isso aqui tem uma importância muito grande. A gente pensa que isso aqui é importante simplesmente para os maçons, para os irmãos, mas isso também é para a esposa e para os filhos. A gente não cresce só num lar que tem isso como inspiração, mas a gente cresce também aqui dentro da loja. Quantas vezes eu me pôr aqui à frente, ou na praça, naqueles tempos, ou nas confraternizações que sempre me inspiraram, ou mesmo na solidariedade. Tem poucas memórias que eu me lembro. Era na garagem de casa, quando ele era venerável, a gente separando de arroz, feijão e farinha para fazer doação, né? Então, obviamente, a ordem traz esse exemplo, não só para cá, mas também para além daquela porta. E isso é importante para o seio familiar, algo que a gente hoje tem muita dificuldade, tanto para conviver, seja como marido e mulher, seja como filho e mãe, seja como pai, seja como irmãos. Então, é importante sempre trazer a família, e essa às vezes é a importância de sessões como essa, todos esses momentos de união. A gente possa crescer, na verdade, como a gente fala, como família. Como tio, que hoje é irmão, né? Cunhadas, sobrinhos, né? Que a gente sempre se refere, que é isso que também representa, tá? Esse momento aqui. Agradecer. Eu vou chamar de tio Assis, apesar de hoje ser irmão. Tu sabe que eu te amo. Gostaria de falar. Nosso anjo, é assim que você é chamada em nossa família. Nosso anjo, nosso pequeno anjo, como é que está nosso anjo? Porque tanto eu como Tonho, todas as nossas filhas e netas, agradecemos primeiro a Deus, segundo a você, pela vida de Antônio, que você fez. Agradecendo também a seu pai, José, a Neto, a todos. Eu digo essas pessoas que acompanharam de perto, que ficaram juntos. A gente não tem nem palavra para agradecer. Agradeça a Deus e digo sempre a sua mãe. Eu não esqueço de rezar pelo nosso anjo, que Jesus o guarde por lá e que nada de mal aconteça. Nós te amamos muito em nome das nossas filhas. Trouxemos muito abraço para você, muito cheiro, e desejamos muitas e muitas felicidades, José.
pelo que você fez no Tonho. Está aqui, salve, abençoa, Não vai matar o homem. Não. Foi eu que undi esse casal, viu? Tem pouca assistência aqui. Não. Não precisa ter palavra nem agradecimento, porque essa é a nossa função como irmão, né? Nesse seio que a gente cresce dentro dessa família. Para isso que a gente está aqui, e a gente costuma dizer sempre de pé e a ordem, né? É exatamente aqui. Esse é o significado de grande parte do trabalho que a gente executa aqui dentro. Né? Pois é, meu irmão, você veio trazer esse momento aqui de choros, né? Choros de felicidade. Isso é muito bom. Estou escutando aqui, eu sei que o pessoal não está gripado, isso de fato é choro. E eu gostaria de chamar nesse momento a cunhada Francineide. Por favor, vem até aqui. Junte-se ao irmão Juscelio e entregue esse pleito de gratidão ao nosso irmão Juscelio Filho. Mas olha, é bonito o papel, loja de rico é outra coisa. Quem é o chanceler está de parabéns, né? Tá bonito. Vai pintando o cabelo. O José já chorou demais, eu também. Isso não é muita emoção. Vocês todos aqui sabem do amor que eu tenho por essa loja, por todas essas pessoas. E hoje foi assim, um momento de muita emoção, de ter o meu filho aqui presente, proferindo essa palestra, né? Eu até me surpreendi, a gente não conhece os filhos, né? Só conhece no momento deles, né? Eu fiquei até assim muito encantada de ser filho, realmente de você ser o homem que você é hoje. Né? Nós, eu e seu pai, educamos para que você seja esse diamante, essa pérola da gente. E agradecer a Deus, eu só tenho gratidão a Deus. Todos os dias, Senhor, obrigado, porque eu perdi 3 filhos e Deus me deu um que superou tudo. Então, eu não tenho mais o que pedir, só agradecer a Deus. E você vai me dar esse netinho Lourenço para ver o que Vou pedir aumento em casa ainda. Só para brincar, olha, para terminar o choro, eu me operei no coração, mas De novo? de novo, e ele me presenciou, né? Não era uma ação, mas sabia que toda maçom dava de paletó e foi me visitar muitos maçons, né? Por isso que ele incorporou a maçonaria. E lá no dia ela abraçou tanta gente de paletó que ela abraçou até o gerente de banco. Muito obrigado pela ajuda que vocês dão meu pai. Não foi nem um garçom. O pessoal anda de paletó. acordou. Tem outra também que ela vai ir embora. E o Chico Souza, no dia das crianças, eu contratei 2 palhaços. Os palhaços iam com ele em cima da caminhonete. Uma propaganda que eu tinha, quando eles desceram aí, os cabos lá, olharam assim, os maçons, tudo em paletó, um olhou pro outro, eu disse, "Vixe, a festa aqui é grande, dá um monte de garçom aí." Não, sai aqui de manhã. Só temos a agradecer, Senhor. Eu que agradeço.